Olá, boa noite e bem-vindos outra vez à Praça da Fundação. Apesar deste cenário esmerado, este é um debate virtual. É verdade que preferíamos de certeza estar todos a uma mesa de café, a olhar uns para os outros e até a discutir uns com os outros, até porque a companhia é excelente. Mas não, estamos a olhar uns para os outros aqui, falta-nos o cheiro do café e falta-nos um bocado também, se calhar até de perdigotos, que lancemos uns para os outros num debate deste género quando se passa à mesa do café. Mas pronto, do mal o menos, estamos aqui, estamos a debater, isto porque a Fundação Francisco Manuel dos Santos manteve o seu plano editorial e a sua missão de divulgar o conhecimento e hoje, se calhar até faz mais sentido falar de debates virtuais, porque vamos falar de debates que sempre foram virtuais, nos blogs, nas redes sociais, ou talvez não, exceto quando em Portugal, e por ser um país tão pequeno, muitas dessas amizades virtuais se tornaram reais e até algumas deram em casamentos. E o livro que apresentamos hoje é este que eu tenho aqui, chama-se A Blogosfera Portuguesa, é do Sérgio Barreto Costa, vai ao início desses tempos, faz uma espécie de antropologia moderna dessa época de ouro, ou não? Já vamos saber. Connosco temos o Sérgio, o autor, Sérgio Barreto Costa, temos o Vasco M. Barreto, que é muitas coisas, biólogo, professor da Faculdade de Medicina, também foi blogger e mais recentemente tornou-se também num prolixo tuiteiro. E temos o Ricardo Araújo Pereira, que não é bem preciso apresentar, dizer que nos conhecemos há muitos, muitos anos, há mais tempo se calhar que a maior parte das pessoas, desde o extinto DN Jovem, que também tem um bocado a ver com tudo isto, certo? Bem, boa noite a todos, obrigado por estarem cá, vamos começar rápido porque o debate é curto. Sérgio, de que é que temos saudades do tempo dos blogs? Olá a todos. Eu queria começar por fazer só uns pequenos agradecimentos. Queria agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos por me ter dado a oportunidade de escrever este pequeno livro e também queria agradecer por ter convidado para a apresentação duas pessoas de quem eu disse bem no livro, porque se não fosse assim isto podia ser um bocadinho embaraçoso e assim não vai ser. Eu já sigo a carreira pública do Ricardo Araújo Pereira e do Vasco M. Barreto há muito tempo, se calhar quase desde o início. Em relação ao Ricardo, até já estive numa fila para lhe pedir um autógrafo há muitos anos, uma fila gigante, acho que foi a única vez que estive com ele. Ao Vasco, nunca lhe pedi nenhum autógrafo, porque só acompanhei a carreira dele virtual, a carreira nos blogs e na internet. E porquê? Porque o Vasco, que é cientista, as obras que ele publica, portanto, em papel, não virtual, tem nomes como, portanto, O Mistério da Epigenética, ou então, e vou dizer aqui uma, se calhar vou dizer muito mal, Activation Induced Cytidine Deaminase and Active Cytidine Demethylation. Isto são coisas que o Vasco escreve em papel. E por isso eu nunca comprei as obras dele em papel e por isso não tenho nenhum autógrafo dele, só do Ricardo. Portanto, agora que fiz os agradecimentos, já me esqueci da pergunta. Pois, eu sei, é normal. Eu vou fazê-lo outra vez. Né? De que é que temos saudades? Eu não estou muito habituado a isto, estou um bocado nervoso. Não faz mal. Mandei a minha família dar um passeio higiênico e tudo, para não estarem aqui a minha bem. Ok. A pergunta era de que é que nós temos saudades desse tempo dos blogs? Eu tenho saudades de muita coisa. Os blogs não morreram, atenção. Os blogs continuam a existir, embora hoje em dia a ideia que eu tenho é que quase ninguém os lê. Portanto, os blogs transformaram-se naquilo que antigamente era a gaveta. Portanto, os poetas e os escritores, alguns escreviam para a gaveta, não é? Para ninguém ler. Hoje em dia, em vez de escrever para a gaveta, nós podemos ter um blog e escrevemos lá e fica registado, arquivado para sempre e não corremos o risco de ninguém ir lá ler. Portanto, eu próprio tenho um blog que não é no meu nome, é anónimo, onde às vezes me apetece escrever uns poemas e eu ponho lá para não me esquecer, porque se for na gaveta posso perder, se for no computador o disco duro pode avariar e assim fica no blog arquivado e portanto, e ninguém lê e isso também é o que interessa neste caso. Não sei se, portanto, tenho saudades. A última transferência foi no mercado de inverno, agora até foi precisamente o Vasco M. Barreto. Ele era um dos poucos resistentes que ainda escrevia na blogosfera, no blog dele, e eu lia com atenção.
mas ele agora também desistiu e foi para o Twitter. Eu É isso. percebo, porque Eu vou-lhe ele tinha perguntar, algum trabalho. perguntar precisamente isso, porque aqui no livro o Sérgio chama a vertigem do imediatismo das redes sociais, no fundo é o Twitter, é o que o Twitter é, e eu ia perguntar ao Vasco isso, que é, o Vasco adaptou-se muito bem ao Twitter, o que é que o Twitter faz para ti que os blogs não tinham e vice-versa? Qual é a diferença? Antes de mais, cumprimentos a toda a sala. Eu queria também retribuir as simpáticas palavras do Sérgio. É um prazer estar aqui a conversar com ele. É alguém que eu vejo pela primeira vez, mas que também já lia no Las Fêmeas e com quem troquei, inclusive, algumas mensagens nada triviais e que para mim foram muito importantes. E também é um privilégio estar aqui a conversar com o Ricardo, que eu admiro há muitos anos, e com a Catarina, obviamente. Em relação à diferença entre os blogs e o Twitter, digamos que eu levava os blogs muito mais a sério do que levo o Twitter. Para mim, os blogs sempre foram uma forma de ter um pretexto para escrever, e uma forma de ter discussões muito mais ambiciosas do que aquelas que sucedem no Twitter. O Twitter é um bom meio para trocar provocações e tentar perceber o que é que se passa no mundo, mas nada mais do que isso. Ricardo, os blogs tiveram uma importância grande no aparecimento do Gato Fedorento. Tu sentes que foi um bocado esse ambiente de discussão e de sátira que fez com que fosse mais fácil criar um programa disruptivo como aquele era na altura? Bom, olá, obrigado pelo convite, é um prazer. Vamos lá ver, eu acho que o livro, já agora deixem-me só dizer isso, o livro retrata bem, acho eu, o início, até, quer dizer, é preciso dizer que o livro tem graça em muitas ocasiões. O Sérgio faz um trabalho que é, quer dizer, ao mesmo tempo frugal e exaustivo. É frugal porque o universo dos blogs é impossível de abarcar por completo e por isso ele tem de se cingir a uma parte. Essa parte que ele considera importante, nesse ponto ele é bastante exaustivo e tem um tom, era a isso que eu me referia, tem um tom sobre a questão que é bastante divertido. Sempre, ou pelo menos frequentemente. E eu acho que ele identifica muito bem, lá está, no âmbito desse tom divertido, ele faz uma espécie de sessão inaugural desse dia, que é o dia da criação da coluna Infame. Sim. E que me parece que também foi, Catarina, eu vou responder à pergunta, atenção. Está bem, está bem. Parece que foi também, foi importante para nós. A nós o que aconteceu foi que o Zé Diogo é o mais novo de nós, eu acho que isso não por acaso foi o mais novo de nós que percebeu que havia uma coisa a acontecer na internet. E ele disse que havia um blog chamado Coluna Infame. Não sei se o blog de esquerda já tinha aparecido ou se apareceu por volta dessa altura. Eu depois também gostava de falar sobre isso porque acho interessante. Aliás, isso vem também escrito no livro. E de repente percebeu-se que havia ali um sítio, e respondendo até a perguntas que não me fizeste, mas fizeste ao Sérgio e ao Vasco, havia ali um sítio onde, e aquilo de que eu tenho saudades é da ingenuidade desse sítio, ou seja, daquela ingenuidade inicial em que parecia que havia ali havia um sítio onde era possível escrever uns textos tão longos quanto fosse desejado, era possível ser distendido, e na imprensa não, por exemplo, era possível anónimos como nós terem acesso a público, na imprensa isso também não era possível. E portanto, havia outra coisa que me interessava, que era o facto de ali valer a qualidade da escrita acima de qualquer outra coisa. E o mote tinha sido dado precisamente pela Coluna Infame, onde os três autores, quer dizer, não escuso de qualificar a prosa deles, mas isso era evidente.
E, portanto, para nós, sim, respondendo à questão, foi importante por causa disso, porque pela primeira vez pessoas que escreviam há quase 10 anos para os maiores artistas portugueses tinham acesso direto ao público, ou seja, é uma espécie de... é o que acontece no Cyrano de Bergerac, não é? Quando ele e o Christian fazem ali uma parceria porque um é bonito e o outro escreve as cartas. E era a vez do rapaz feio que escreve as cartas poder chegar à Roxane com o seu próprio nome. E era isso que foi isso. E essa liberdade e essa capacidade essa possibilidade de poder escrever basicamente o que se quisesse, mas que os próprios tinham essa intenção de qualidade, ou seja, havia uma espécie de trabalho anterior muito importante que, como o Vasco dizia, no Twitter não existe. Isso criou que tipo de comunidade? Ou seja, que era uma comunidade, era também uma sub-bolha, era uma bolha autocriada fora da política habitual, fora dos jornais habituais, mas que também era uma bolha. Essa sensação vocês tinham, não é? De que pertenciam a uma comunidade? Pode ser para o Vasco, Sim, por exemplo, ou para os três, pronto, mas desculpa. Posso começar eu. Eu já volto à tua pergunta, Catarina, mas gostaria Nunca vou responder à minha pergunta diretamente, pois não, é muito triste isto. É algo que o Ricardo estava a dizer. Eu penso que aquilo que tenho saudades dessa época e que é talvez semelhante àquilo que o Ricardo estava a dizer, é um certo amadorismo e um sentido de descoberta coletiva que todos estávamos a experimentar, não sendo já muito novos, havia ali uma certa adolescência no ar, porque aquilo para nós era uma novidade, era como se tivéssemos um brinquedo novo que estávamos todos a descobrir. Isso tenho alguma saudade dessa inocência inicial que depois desapareceu, durou talvez 2 anos, entre 2013 Já vamos e 2005. falar um bocadinho sobre isso, sobre aquilo que começa ali a haver uma certa polarização. Sim. Mas havia claramente um espírito de comunidade e cumplicidades que se criaram, inclusive chegou a haver uma série de, usando uma expressão do Sérgio, casamentos interideológicos. Sim. Uns mais famosos do que outros, que são fruto dessas interações. Havia jantaradas, havia festas e por aí fora. Sim. Ricardo, essa ideia de que vocês podiam, antes de ainda serem conhecidos, como tu disseste, havia essa ideia de que vocês tinham ali uma comunidade para vos ouvir, para testar as vossas ideias, para se relacionarem com ela. Sim, eu acho que a criação dessa comunidade também, como diz o Vasco, eu acho que isso se nota no livro, não só através desses casamentos interideológicos, mas também, por exemplo, de federações de blogs que pensam de uma determinada maneira e que se juntaram na célebre, como é que se chamava aquela federação? União de Blogs Livres, acho que era assim que se chamava. E, portanto, houve afinidades mais do que sentimentais que se estabeleceram ali, gente que se conheceu por causa daquilo. Eu também gostava porque isto não são só flores, também gostava de falar sobre a parte negativa da criação dessa comunidade, ou seja, Podes de repente... começar. Podemos ir por aí. Sim, de repente pareceu-me que os blogs começaram a adquirir, digamos, os vícios de outras comunidades e, por exemplo, de outras... Eu lembro-me de ser frequente, por exemplo, as pessoas se indignarem dizendo, como é que é possível que a blogosfera portuguesa não tenha assinalado uma efeméride qualquer? Então passam 70 anos da morte do Fernando Pessoa e não se assinala, como se os blogs fossem, de repente, tivessem a responsabilidade dos jornais. E coisa que não se verificava, obviamente, não é? Aliás, uma das coisas curiosas dos blogs é que aquilo eram diários, era um paradoxo curioso, aquilo são diários públicos. É um oxímoro, mas era isso que aquilo era em teoria, não é? E, Sim. Portanto, isso gera alguns problemas, como, por exemplo, o facto de repente, a intimidade estar a ser escrutinada. Sim. A intimidade como? Dos próprios blogs? Uma vez que são diários íntimos, uma Okay. vez que são diários, são íntimos, uma vez que são públicos, podem ser escrutinados e, portanto, nessa medida, gera-se ali uma espécie de choque que é interessante. Embora nem todos os blogs tivessem digamos, uma vocação confessional, íntima,
mas vários tinham, e alguns dos melhores, por exemplo, aliás o Sérgio no livro também fala disso, sobre o modo como o tom, por exemplo, do Pedro Mexia mudou a partir do momento em que ele saiu da Coluna Infame e começou a fazer vários dos seus outros blogs. Quase todos eles, ou todos eles, foram mais tarde publicados em livro, e eu acho que são pontos altos e interessantes até na história da literatura portuguesa, porque são textos voltados para o eu de um modo que eu acho que é raro existir, e isso já não sei onde é que é com esta conversa, mas tenho a certeza que os meus companheiros vão retomar o rumo correto. Sim, Sérgio, eu ia perguntar-te, porque tu dizes no livro que não fizeste bem parte deste movimento no início e chegaste tarde, e por isso há uma certa nostalgia no livro que percorre o livro, mas há também esta ideia de que há vários momentos desta vida, e eu ia-te perguntar isso, que é, quando é que esse paraíso perdido acabou? Qual é o momento em que tu identificaste, e isto não é para nós que lemos o livro, é para quem não leu, qual é o momento em que tu identificas como essa quebra desse paraíso? Quando é que ele começa a ser um paraíso perdido? Eu de facto não participei, apenas li. Esse grupo também que se falou agora era bastante centrado em Lisboa, penso eu também, mais do que no resto do país. Aliás, é normal em Portugal os fenómenos serem mais marcantes em Lisboa, depois menos no Porto e depois no resto do país. Eu não fiz, cheguei muito tarde, aliás, cheguei quando já tinha acabado, basicamente. Eu identifico um momento interessante, tem a ver, porque os políticos têm sempre uma capacidade forte de detectarem o que é que está a dar ou não. E nós podemos ver, por exemplo, que durante o tempo do José Sócrates e depois do Pedro Passos Coelho, na candidatura à liderança do PSD e depois na candidatura a primeiro-ministro, eles, os dois, davam muita importância à blogosfera, faziam encontros com bloggers, liam o que se passava e portanto, isso portanto, explica ou é um indicador de que a blogosfera era importante. Depois, portanto, com António Costa, já agora como primeiro-ministro, ou seja, depois desse 2011, 2012, eu acho que isso acabou. Portanto, os políticos perceberam que a blogosfera já não era um campo interessante para eles. Isso significa que perdeu força e poder. Mas também é verdade outra coisa, que é... Poder entre aspas. Sim, claro, mas também é verdade outra coisa, que é muitas das pessoas que começaram nesses blogs passaram para a política, não é? Vamos lembrar o Pedro Nuno Santos, não é? O João Galamba, até a Mariana, Vieira da Silva, não é? Há muita gente dos blogs que acabou por bandear-se para o lado de lá. Sim, mas eu creio que... Não, pode ser, pode ser. Ok. Eu creio que o que acabou com os blogs foi o Facebook. A certa altura houve uma debandada geral e há inclusive, atualmente, creio eu não conheço bem o Facebook, mas creio que algumas pessoas que estavam nos blogs continuaram a usar o Facebook essencialmente no mesmo registro, foi de plataforma. E isso esvaziou quase por completo os blogs. Foi muito mais importante do que a saída de algumas figuras cimeiras. E tu dirias que até que o Twitter recupera um bocadinho esse universo dos blogs? Ou seja, que o Facebook é um hiato e que aquela ideia de tentar... É verdade que é uma forma diferente de escrita, mas que o pensamento mais profundo sobre as coisas e a discussão política passa mais para o Twitter a seguir, é isso? Sim, talvez. No meu caso, e no caso de muitas pessoas da minha geração que estiveram nos blogs, eu penso que o Twitter acaba por ser um novo ponto de encontro. Eu lá reencontrei, eu voltei ao Twitter há uns meses, Sim. Reencontrei algumas figuras com quem convivia muito no tempo dos blogs, nomeadamente o Maradona, o Rogério Casanova, o Matt Guffin, essa malta toda que eu não via há
há quase uma década ou mais. Ricardo, no teu caso não, ou seja, tu não estás mesmo nas redes sociais, é isso? Não estou, mas quer dizer, tenho objeções às redes sociais que são conhecidas. Eu acho que uma pessoa da minha geração tem alguma dificuldade em compreender as redes sociais. Não quero fazer a rábula do velho, mas a questão de, por exemplo, da privacidade, por exemplo, a questão de nós voluntariamente entregarmos os nossos dados a grandes multinacionais, é capaz de ser até a menor das questões. Quer dizer, há ali coisas, e eu por acaso, eu concordo com o Vasco quando ele diz que o que matou os blogs provavelmente foi o Facebook, porque o Facebook, o livro do Sérgio, reparem, desculpem, eu vou começar a fazer frases completas muito em breve. O livro do Sérgio começa com a palavra vaidade, se não me engano, citando o Eclesiastes, não é? E eu acho que isso é decisivo, acho que é decisivo nos blogs, por exemplo, e não tem mal nenhum, acho que isso não tem mal nenhum. Eu acho é que essa vontade de exibição é obviamente muito mais completamente satisfeita pelo Facebook, porque os blogs não tinham likes, isso é decisivo. Os blogs não tinham uma série de coisas que as redes sociais têm e que são o que me afasta das redes sociais, que é, por exemplo, coisas que na minha geração eram execradas, como, por exemplo, o verbo denunciar. Nas redes sociais não há nenhum post que não tenha em baixo a capacidade de um botãozinho para a gente poder denunciar. E depois há, quer dizer, também a rapidez e a agilidade do Facebook fornece uma capacidade muito maior de uma pessoa ser testemunha de Jeová de si própria. Vou estar ali, não percam o que eu vou dizer, olha aqui o que eu fiz, olha o que esta pessoa disse sobre mim. Os blogs não tinham essa capacidade, não eram tão ágeis a dizer, olha este senhor a elogiar-me, olha este outro senhor a elogiar-me. Isso nas redes sociais Ricardo, hoje é possível, chama-se... Sim, desculpe. Ricardo, se me permites... Só um pequeno reparo. Eu creio que o que te afasta das redes sociais não é questão geracional. Eu sou mais velho do que tu, tenho mais 2 ou 3 anos. O que te afasta é o facto de seres uma figura pública. Não, isso também, não nego isso, claro. Causa uma série de pressões que outras pessoas, mas isso digamos, não é, têm. Mas isso também não é, claro. não é uma razão para não estar. Há muitas estão e usam. Figuras públicas que têm, claro. Sim. Mas o Vasco tem razão, eu ia chegar aí, quer dizer, eu também eu tenho algum pudor em lá estar, porque eu escrevo ao domingo na Folha de São Paulo, à quinta na Visão, falo na SIC Notícias à sexta-feira à noite e na SIC ao domingo à noite. Estar a martirizar as pessoas com mais opiniões minhas noutros sítios parecia-me um abuso. Mas eu queria dizer que o momento fundador e o momento, parece-me importante isso, o momento fundador dos blogs ter sido a Coluna Infame, até porque a Coluna Infame era como diz o Sérgio, é um blog feito por 3 pessoas de direita que estão, na verdade, isso é curioso, porque eles na verdade estão interessados em fundar, digamos, uma guerra cultural, uma espécie de guerra cultural. O que eles querem demonstrar é que é possível ser de direita sem cheirar a mofo. Exatamente. E conseguiram fazê-lo, E depois aparece o blog de esquerda, de um modo que o Sérgio também assinala, para dizer não vamos deixar à direita digamos, a hegemonia deste meio. Mas, digamos que era uma guerra cultural civilizada. Quer dizer, interessante de seguir, significativa de um certo ponto de vista, porque era a direita, digamos, que fazia a proposta de romper, pareceu-me, eu lembro-me de escrever um texto no blog de esquerda a dizer, às vezes ouço aqui muitas queixas sobre o tom da malta da Coluna Infame. Eu acho que se calhar devíamos passar a discutir o que eles dizem mais do que a maneira como dizem, porque a maneira como eles dizem está ótima. Está ótimo, não tenho nenhum problema com isso. Era curioso ver a direita a ser, digamos, ousada e a esquerda a dizer, meninos, se calhar não se fala assim. Isso é muito estranho e era uma das perguntas que eu tinha para fazer. Se calhar até o Vasco está nisto há mais tempo, mas o Sérgio também pode responder, que é, porque é que foi a direita que mais usufruiu da blogosfera? Porque é que foi a direita que, como diz o Ricardo, mais marcou, mais revolucionou e mais, eu até acho que em quantidade também é provável que tenha sido mais, populou a blogosfera?
Porque havia na altura, e creio que ainda existe, embora essa ideia seja cada vez mais errada, aquela noção de que a esquerda tinha vencido a Revolução Gramsciana, digamos, tinha tomado o controle da cultura e das universidades, e os blogs, como uma espécie de movimento de contracultura, foram a forma que a direita teria encontrado para romper essa hegemonia. Enfim, esta é uma história que a direita gosta de contar. Eu não sei se faz assim tanto sentido. Qual é a tua opinião, então? Porque, de certa forma, aquilo que o Ricardo disse sobre a coluna infame, e sem querer esvaziar a coluna infame da importância que de facto teve, foi o Bloco político fundador, depois surgiu o Bloco de Esquerda, depois o País Relativo, depois uma série de outros blocos políticos, e todos reconhecem a importância da coluna infame. Mas eu creio que a revolução cultural feita à direita, a tal renovação, a tentativa de dizer que a direita pode existir sem se gostar de touradas e de fado, começa com o Independente, começa com Miguel Esteves Cardoso e depois com Paulo Portas. E de alguma forma a coluna infame continua esse movimento de uma forma mais descontraída e menos institucionalizada. Não tinha toda a estrutura de um jornal. Isso deu também uma flexibilidade e um encanto que talvez o Independente já não tivesse naquela altura. Sim, aliás, mas é um movimento contínuo, não há propriamente uma ruptura. Há uma coisa interessante que é uma espécie de consequência longa dessa ideia de que a direita inovou muito mais nessa altura, mesmo que seja uma herança do Independente, que é o naipe de comentadores hoje nos jornais e nas televisões estão ligeiramente inclinados para a direita e se calhar por causa disso, porque muitos deles vêm dessa blogosfera mais inovadora, mais interessante, mais viva, mais ativa. Sérgio, isto não faz parte do teu livro, mas isto é uma impressão minha ou é mesmo assim? Voltando aqui ao tema da polarização, sim, é interessante que não é bem polarização, atenção. Vamos falar sobre isso a seguir. Não há uma polarização porque, como disse o Ricardo, havia uma tentativa de diálogo e pelo menos de diálogo, de debate de ideias, certo? Mas não percas a pergunta anterior. Não. Certo, o que eu estava a dizer é o seguinte, houve ali um período, eu falo disso, mas eu falo disso porque muita gente que esteve ligada aos blogs também fala, e eu recolhi isso em entrevistas. Houve ali um período, entre 89, queda do Muro de Berlim, e 2001, queda das Torres Gêmeas, não é? Duas quedas, coincidência, em que havia um certo consenso. Ou seja, a esquerda estava portanto, na terceira via, centrista, portanto, e a direita também estava no seu território normal, e havia ali um encontro, parecia que a ideologia tinha acabado. Os blogs surgiram e no início, quer à esquerda, quer à direita, era uma queixa frequente das pessoas que lá escreviam que o debate ideológico tinha que voltar, portanto, que a esquerda não se podia render ao consenso neoliberal, como eles diziam, e a direita também estava sempre muito chateada porque o PSD e o CDS queriam os votos da direita, mas não queriam dizer que eram de direita. E portanto, toda a gente queria o regresso do debate ideológico. Ora bem, os tempos acabaram por fazer o favor às pessoas que queriam isso. O que me parece é que elas não desejavam que o debate chegasse a este ponto, mas no fundo, algumas das pessoas que agora lamentam a polarização estiveram no tempo dos blogs, no início, portanto, acabaram por contribuir para lançar esse movimento. Agora, acredita que a criatura fugiu das mãos dos criadores, não é? Ricardo, concordas que esse início foi o início da polarização? Sim, concordo que sim, concordo que o início dos blogs talvez não manifestasse isso, era aquilo que eu dizia há pouco sobre uma espécie de guerra cultural civilizada, mas que à medida que fomos caminhando para o fim, isso foi se tornando evidente. E eu acho que
Quer dizer, eu primeiro acho curioso que a coluna infame tenha tido um impacto tão grande, embora, como diz o Vasco, é claro que havia a herança do Independente, que eles próprios não negavam, como aliás vem o Sérgio refere, mas que a coluna infame tenha tido um impacto tão grande quando, na verdade, a batalha foi perdida por eles, neste sentido, quer dizer, no sentido em que a principal, digamos que provavelmente o principal ou um dos principais pontos de discórdia ali, naquele início dos blogs, era a guerra do Iraque. E tendo em conta que, em relação, por exemplo, às armas de destruição maciça, a esta distância, parece-me que eles estavam patentemente errados. E, no entanto, eles conseguiram ser muitíssimo marcantes por causa de um estilo, se calhar. E esse estilo é curioso isso funcionar dessa forma, porque me parece que o fim, ou digamos o pré-fim, que foi também o fim da coluna infame, não é o fim dos blogs, porque os blogs continuam, e nem sequer é o fim da grande popularidade dos blogs, se calhar porque já depois disso houve casos como os de propaganda política, de que o Sérgio também fala, etc. Mas ali, digamos, o pré-fim, e essa é a única objeção que eu tenho ao livro do Sérgio, é que quando ele refere o fim da coluna infame, ele não diz que aquilo é uma piada, que o que está em causa é uma piada. Ele diz, o Daniel Oliveira arrumou o Lomba, desculpem, o Mexia na direita e o João Pereira Coutinho na extrema-direita. O que, quer dizer, essas palavras estão lá, não é? Isso é verdade. Mas eu acho que é preciso dizer que aquilo tem origem numa piada. O que o Daniel Oliveira disse é uma classificação de reacionários, acho eu, e o que ele diz literalmente é: o Pedro Mexia é de direita, o João Pereira Coutinho é de extrema-direita e o Pedro Lomba gosta de conviver. Aquilo é uma piada, está escrito como uma piada, no tom de uma piada, com a estrutura de uma piada, e pior do que tudo, é uma piada sobre o Pedro Lomba. O João Pereira Coutinho é um mero instrumento, ele podia ter dito este é de direita, este é um bocadinho mais à direita e o outro gosta de conviver. Mas por razões de economia disse, um é de direita, outro de extrema-direita, outro gosta de conviver. Ainda por cima não era especialmente, estapafúrdio, porque pessoas que pertencem à esquerda a que o Daniel Oliveira pertence têm alguma prodigalidade em chamar a extrema-direita aos outros. O contrário também é verdade. E o contrário também. Como o contrário também é verdade, com certeza, exatamente. Mas parece-me significativo que tenha sido uma piada, que tenha sido a questão da ofensa. Eu na altura escrevi, aliás o Sérgio também assinala isso, o Miguel Esteves Cardoso interveio a favor do João Pereira Coutinho, dizendo que de facto era inadmissível dizer que um cientista social é de extrema-direita, uma pessoa que estuda os totalitarismos. E eu lembrava-me, aliás eu referi isso, de uma crónica do Miguel Esteves Cardoso que se chamava "Sim, sou de extrema-direita e daí?". E portanto era evidente que as palavras tinham um contexto e que ninguém esquecia isso, mas que naquele ponto em especial isso foi esquecido, não sei por que razão, se foi um mau dia ou assim. Porquê que dizes que é significativo? Eu só queria... Sim, Sérgio. Mas deixa-me só perguntar ao Ricardo, porquê é que dizes que é significativo? Que tenha sido uma piada? Eu acho que é significativo, sim, acho que é significativo porque isso marcou o ambiente cultural, acho eu, a partir daí. E eu não digo que foi por causa disso, mas digo que isso foi se calhar o primeiro sinal de que o ambiente cultural seria marcado por isso, pelo facto de pessoas se ofenderem por causa de uma piada, por exemplo, sim. Sérgio. Acharem que isso é plausível, uma pessoa poder ofender-se com um discurso que não é sério. Sim. Não, eu só queria acrescentar que eu referi no livro, eu concordo com o Ricardo, mas eu referi no livro que o João Pereira Coutinho, na altura, se tivesse pensado mais um bocadinho antes de escrever, possivelmente não teria escrito aquilo, porque ele conseguia facilmente, com algum humor que ele tem, conseguia ter resolvido a questão de uma forma muito, muito melhor. Portanto, eu acho que ele também é capaz de se ter arrependido na altura. Foi um bocado quente e saiu-lhe aquilo e acho que ele podia ter dado outra resposta e eu acho que ele sabe disso. Isso é tudo verdade. No entanto, estas pessoas todas que vocês estão a falar são hoje em dia os moderados da nação. E, portanto, estão com eles à volta uma turba de anónimos, como o Ricardo dizia há pouco, que se falava em relação aos blogs. Agora há uma turba de anónimos fora deste grupo que se tornou extremamente moderado.
Que parte desta cultura de embate democrático, vamos esquecer este pequeno pormenor desta cena que acabámos de falar agora, que parte disso, desse embate civilizado, moderado, interessante de ideias é que contribuiu para que estas pessoas todas hoje em dia sejam todas muito mais moderadas do que as outras que estão nas redes sociais? Vasco, se é que concordas? Concordo em parte. As pessoas, quando envelhecem, geralmente vão se tornando mais moderadas. E à medida que adquirem também algum prestígio social, também muitas vezes perdem parte do radicalismo da juventude. Isso poderá explicar a mudança. Mas eu creio, e aqui antecipando o sentido que queres dar à conversa, penso que estamos a caminhar para a polarização, a cultura de cancelamento, etc. Uhum. E se essa é a intenção, eu aproveito já para dizer que me parece que estamos aqui a tentar identificar como novidade fenómenos que na verdade são muito antigos, mesmo no Portugal democrático. Já havia uma cultura de cancelamento avant la lettre, se quiseres. Uhum. E se fizermos aqui um histórico, uma cronologia dos principais acontecimentos de censura, quase todos eles, os mais importantes em todo o caso, estão nos anos 80 e princípio dos anos 90. O que aconteceu ao Hermano José, o episódio Sousa Lara, Posso fazer um pequeno as parênteses? cartas de protesto em relação ao Império dos Sentidos, ao Pato com Laranja, aqueles filmes marotos que a RTP passava. Deixa-me fazer-te aqui e um mais pequeno... recentemente, Sim, desculpa. Sim, deixa-me só acabar a história. Mais recentemente eu só identifico talvez o cancelamento da palestra do Jaime Nogueira Pinto, aqui há 2 ou 3 anos, creio, que não chegou a acontecer, mas não vejo assim nada de muito mais marcante do que isto. O que me parece que há é um meta-discurso sobre a cultura de cancelamento, muito influenciada por aquilo que se passa nos Estados Unidos e Inglaterra também. Essa expressão é muito, muito difícil de adaptar à nossa realidade portuguesa, a ideia do cancelamento, porque lá tem um sentido que aqui não tem exatamente, mas, no entanto, ou seja, eu já havia adaptada cá aos 2 lados da questão. Queria-te perguntar uma coisa. Todos os exemplos que tu deste são de censura onde o poder é institucional e funciona como tal. O que tu tens agora e o que estás a sofrer, e o Ricardo está a sofrer isso até esta semana, já vamos falar sobre isso, se quiserem, é a fonte da censura é diferente, é mais espalhada, é anónima e é uma espécie de movimento social. Sim, fruto do aparecimento e da força das redes sociais, sem dúvida. Esse fenómeno é novo. Exato. E esse fenómeno é o que faz aqui a diferença. É inevitável, nós não podemos deixar de falar disto porque tem 2 dias e o Ricardo, tu estás a ser hoje alvo de foste nestes últimos dias de uma, eu não sei se aquilo se chama uma tentativa de cancelamento, porque não é exatamente a mesma coisa, não é como se andasses a fazer uma coisa negativa e que agora isso caísse sobre ti. Aliás, se calhar a tentativa de cancelamento até é mais sobre o juiz, o presidente do Tribunal Constitucional do que sobre ti, não é? Porque é uma coisa que ele fez no passado e que está a vir agora ao de cima. Como é que tu reages a estas campanhas quando elas aparecem? Não reajo. Aliás, eu queria rejeitar, há bocado usaste o verbo sofrer, que eu estava a sofrer, não estou a sofrer nada. Devo dizer que não há sofrimento nenhum. O Vasco tem razão quando diz que com efeitos práticos, efeitos concretos, práticos, de uma pessoa ter de sair do espaço público, ou pelo menos temporariamente ter de sair do espaço público, ou perder o seu emprego, ou ver o seu programa cancelado, e de facto há muito poucos exemplos disso cá. Cá há muito poucos exemplos disso. Eu não acho difícil negar que haja uma intenção, ou seja, eu acho que é possível perceber que, ou melhor, acho que se percebeu que movimentos, quer inorgânicos, quer organizados, têm noutros pontos do mundo poder para
conseguir concretizar o que pretendem. Ou seja, é possível que um grande número de utilizadores do Twitter, manifestando uma opinião bastante vigorosa num determinado sentido, consigam fazer com que um determinado ator não participe num determinado filme, por exemplo. Isso é possível. E eu acho esse poder ilegítimo, quer dizer, acho, por exemplo, a palavra sofrimento provavelmente aplica-se ao Kevin Spacey, independentemente de ser... Eu não confesso, não sou juiz e por isso não sei o que é que o Kevin Spacey fez. Parece-me que ninguém sabe. E uma vez que ele não foi condenado por coisa nenhuma, parece-me estranho que a carreira dele tenha acabado. Mas sim, o Vasco tem razão. Cá, nós não temos isso. Não tem havido, acho eu, e ainda bem, não tem havido da parte desses, ou pelo menos uma coisa tão visível. De vez em quando a gente percebe que há um anúncio televisivo qualquer que sai do ar porque 300 pessoas no Twitter se manifestaram azedamente em relação a ele, por exemplo. Normalmente quando mete futebol. Mas sim, eu acho que mais do que isso não tem acontecido. Agora, mas tu também sentes que estás a passar sim. um bocadinho entre... Ou seja, tu sentes que a situação está a mudar. Isto para quem tem quem faz humor é complexo, não é? Porque começa a haver montes de barreiras. Não se pode falar sobre isto, não se pode falar sobre aquilo, não se pode... Certo? Caminho estreita-se. Sim, mas tendo em conta parece que neste momento o que se passa é que se está a tentar identificar qual é a minha identidade política, não é? Há pessoas a defender que eu... Sim, a dizer que eu sou de direita. Eu só pedia que se entendessem, porque ainda em julho passado vieram aqui ao muro da minha casa pintar a palavra comuna. Por isso é muito improvável que eu seja comuna em julho e de direita em fevereiro. Se fizerem o favor de se coordenar, eu agradeço. Mas isso normalmente o que acontece, e acontece, atenção, não apenas a pessoas anónimas do Twitter, acontece a pessoas de todas, até a críticos televisivos, que é... piadas sobre os meus adversários políticos são muito engraçadas. Piadas sobre o meu partido não têm graça nenhuma. Isso é normal, são ossos do ofício e só é mais visível agora por causa do acesso que as pessoas... ou seja, por causa do modo como as pessoas conseguem tornar pública a sua opinião. Isso não há... Certo, por claro. mim não há problema nenhum. É possível que para pessoas... Por exemplo, às vezes há humoristas cuja única plataforma que têm é a sua página de Facebook, por exemplo. E ao que me dizem, é possível um grupo mais ou menos organizado de pessoas fechar determinada página de Facebook através de denúncias, ou como é que se chama isso? Sim. Isso parece-me preocupante, porque é de facto retirar uma pessoa do espaço público. No fundo, é fazer aquilo que o Vasco estava a falar. Dificilmente, sim. Sim. Vasco, esta situação que nós estamos aqui a descrever, apesar de ser má, é mais democrática do que era... Isto é uma pergunta provocatória. É mais democrática do que era essa bolha dos blogs. Certo? Certo. Se nós formos usar como critério um princípio utilitarista, digamos, tentar ver se há uma maximização da liberdade de expressão ou do acesso à possibilidade de nos expressarmos, eu penso que as redes sociais de facto democratizaram os canais de comunicação, não é? Quase ninguém tem a possibilidade de, como o Ricardo, um dia escrever num jornal, outro escrever no outro estar na rádio. Isso é um privilégio merecido, obviamente, mas muito, muito raro. E as redes sociais possibilitam essa capacidade de comunicação. Isso é muito importante porque permite criar comunidades entre pessoas com determinadas características e que se sentem excluídas, e aqui podem encontrar um ambiente mais acolhedor. Permite também estimular discussões, mas ao mesmo tempo há também aquela irracionalidade das multidões que é promovida pelas redes sociais, de maneira que há aqui dois lados, um negativo, outro positivo. Eu penso que no cômputo geral a avaliação tem um saldo positivo, eu diria, mas percebo perfeitamente que para uma pessoa como o Ricardo a análise seja diferente, ele tem uma perspectiva diferente da minha.
Sérgio, para acabar aqui o nosso debate, estamos mesmo em cima da hora. Isto era tudo e é tudo e continua a ser tudo só uma questão de vaidade? A vaidade explica muita coisa e o que não explica a vaidade explica a inveja. Por isso, o Ricardo, eu não sei se isto é bem. Eu assisti ao que se passou agora, se é cancelamento ou não, ou se é tentativa de cancelamento ou não. Eu acho bem que cancelem o Ricardo, porque a minha mulher ri-se muito com o Ricardo e isso é imperdoável. Portanto, eu acho que ele devia ser cancelado o mais rápido possível. Devia ser. Também tenho um texto em que me queixo exatamente desse problema. Acho que devia ser cancelado. Acho que é uma excelente decisão para o final deste programa. Vamos cancelar o Ricardo, já agora, nós todos também agora. E obrigada por este serãozinho tão bem passado. Eu posso só acrescentar uma coisa em 30 segundos? Sim. Pronto, é que eu queria apresentar a minha candidatura ao Campeonato de Assistentes. Que tem animado aqui o... Já tínhamos percebido. Estes tempos da pandemia. Pois, eu estive a ver, eu não tinha hipótese no escalão sénior, no escalão principal. Eu estive a ver a estante do Pacheco Pereira, do José Miguel Júdice, do Nuno Rogério, até do Ricardo, que parece a Biblioteca do Congresso. E então eu decidi apresentar a minha candidatura no escalão dos infantis. Portanto, eu estou a concorrer no escalão infantil. Okay. Era só para dizer isso. Queria apresentar acho que são duas ótimas formas de acabar: o cancelamento do Ricardo e o teu primeiro lugar no campeonato infantil. Pronto, vamos dar-lhe no campeonato infantil de assistentes. Queria agradecer-vos por este bocado de noite tão bem passado. Queria também dizer que o próximo debate é dia 23, que é terça-feira, mesmo às 21, e vamos falar de outro tema muito, muito importante para esta altura que estamos a viver, que é a Escola Fechada, que é o livro do Paulo Guinotte, e vamos debater esse inferno que é as aulas em casa. Obrigada a todos e boa noite.